Saudamos a todos com o nosso cordial boa noite, a nossa alegria por estarmos juntos, para cantarmos, orarmos e aprendermos um pouco mais sobre Jesus, o nosso Salvador. Nesse momento de isolamento social, não podemos estar perto uns dos outros, porém, não podemos esquecer de que o segredo da caminhada cristã é estar o mais perto possível de Jesus, aquele que nos criou. Para isso, nós pensamos em duas canções aqui, muito especiais. A primeira fala do momento em que Jesus está voltando à Terra. O título é Verei Jesus. Eu quero pedir que enquanto você canta essa música, você pense na letra dela, ok? Eu separei aqui também um trecho, um pequeno parágrafo em que Ellen White fala desse momento. Eu vou ler aqui, tá bom? Começa assim. Surge, logo no Oriente, uma pequena nuvem escura, aproximadamente da metade do tamanho da mão de um homem. Essa é a nuvem que rodeia o Salvador e que, à distância, parece estar envolta em trevas. O povo de Deus sabe que esse é o sinal do Filho do Homem. Em solene silêncio, olham-na, enquanto se aproxima da terra, mais e mais brilhante e gloriosa, até se tornar uma grande nuvem branca. Jesus, na nuvem, avança como poderoso vencedor. Agora, não como homem de dores para beber o amargo cálice da ignomínia e miséria. Não, ele vem vitorioso no céu e na terra para julgar vivos e mortos. Ao mesmo dia em que verei uma pequena luz no céu, e essa luz aumentará, milhares de anjos surgirão. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. A voz de Deus irá soar, e as nuvens sua glória surgirá. Mil gerações se encontrarão, e para sempre louvarão. Eu creio sim que Ele virá,
Como é gostoso cantarmos música, não é mesmo? Isso enche nosso coração de alegria, nossa mente parece que ela se transporta para um momento muito especial da história da Terra. Mas você pode me falar, tudo bem, eu já entendi. Jesus um dia voltará. Ele volta com milhares e milhares de anjos, ele volta para colocar um ponto final na história do pecado, ele volta e todo olho verá, ele volta e não pisará na terra novamente, não. Mas o que isso tem a ver comigo agora? O que Jesus, voltando lá no futuro, tem a ver comigo hoje, no presente? Amigo, não esquece de uma coisa. Um soldado, ele não se prepara para a batalha lá na batalha. Ele se prepara para a batalha antes da batalha. Um atleta também. Um atleta, ele se prepara antes da competição e não na competição. Na competição ele já está preparado. Nós também, amigo. Hoje é o tempo. Agora é o momento de nos preparar para a volta de Jesus, de apresentar nossos planos a Deus, nossos sonhos, talvez algum pecado que nós estejamos acariciando ainda. Hoje é o tempo de voltar para Deus, porque logo, logo o nosso Cristo voltará. Eu quero te convidar a cantar essa música agora. Ela fala sobre isso, esse preparo, sabe? Tal qual estou, mais perto quero estar e bem junto a Cristo. Ao cantar essa canção, permita que o Espírito Santo lhe impressione a mente com a sua vida, aquilo que precisa colocar em dia, pois ainda hoje é tempo de voltar para Jesus. Cantemos juntos.
Boa noite a todos que nos acompanham pela internet. Agora teremos um momento especial de oração. Eu gostaria de ler para você uma mensagem tão importante que Jesus nos dá, que se encontra em 1 Pedro 2, a partir do verso 9. Ele diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Queridos, quando a gente lê esse texto, a gente sente uma alegria imensa, mas ao mesmo tempo eu me pergunto, será que eu estou preparada para ser essa testemunha fiel do Senhor? E olha, lendo o livro Eventos Finais, da escritora norte-americana Ellen White, na página 109, eu achei aqui uma orientação muito importante e propícia para nós. Diz assim, precisamos humilhar o coração em verdadeiro arrependimento. Um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, eis a maior e mais urgente de todas as nossas necessidades. Buscá-lo deve ser nossa primeira ocupação. Importa haver diligente esforço para obter a bênção do Senhor, não porque Deus não esteja disposto a outorgá-la, mas porque nos encontramos carecidos de preparo para recebê-la. Queridos, nós precisamos humilhar o coração em verdadeiro arrependimento. Enquanto nós nos encontramos em nossos lares, eu vejo a oportunidade ímpar para que nós possamos estar tendo momentos especiais com Deus, confessando a Deus, falando das nossas necessidades, mas também nos humilhando, reconhecendo que nós carecemos do Senhor. E neste instante eu gostaria de convidar você, e gostaria que você ficasse à vontade. Se você sente o desejo de se ajoelhar para que nós possamos orar, então vamos levar o nosso pensamento a Deus e orar nesse instante. Oremos. Querido Deus, quando nós olhamos para nós, Pai querido, nós sentimos indignos desse amor tão imenso que o Senhor tem por cada um de nós. Nós queremos ser suas testemunhas, Pai querido. Portanto, pedimos em nome de Jesus, batiza-nos com teu Espírito Santo, Pai. Ajude-nos, nos leva a realmente humilhar de todo o nosso coração e nos prepare, Senhor, para essa grande missão dos últimos dias. Nós somos essa igreja dos últimos dias, Pai. Portanto, carecemos muito do teu poder para que nós possamos testemunhar e assim levar outras vidas ao teu reino. Esteja com cada família nesse instante, Senhor, que se encontra em seu lar, que nós possamos estar na presença do Teu Espírito, que os anjos do Senhor estejam nos guardando, nos protegendo de todo o mal e, acima de tudo, Pai querido, alcançando a nossa mente e o nosso coração. Nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor já tem realizado em nossas vidas até aqui. O Espírito Santo já tem trabalhado conosco e nós precisamos, Pai, agora de forma intensa, estar juntamente contigo e ungidos pelo Teu poder. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Boa noite a todos. É um prazer poder estarmos juntos novamente nesse domingo à noite para estudarmos mais um tema bíblico. Hoje nós vamos falar sobre bênção ou maldição. Você decide. Amigos, eu gostaria antes de começar esse estudo de agradecer a sua presença, queria agradecer a sua participação. Queria agradecer quando você clica aqui embaixo e compartilha esse vídeo, porque muitas outras pessoas podem assim ser alcançadas pela palavra de Deus. Meu muito obrigado, agradeço a todo o Distrito do Bosque, as igrejas envolvidas nessa transmissão e que nós possamos mais uma vez, para honra e glória, meditarmos em um tema tão importante para a nossa vida, chamado bênção ou maldição. Pois bem, amigos, a Bíblia ela é clara a nos dizer que as duas opções estão à nossa escolha.
A bênção ela é um ideal que Deus ele deixou para cada ser humano desde o momento em que ele formou Adão e Eva no Jardim do Éden. Aliás, esse era o único plano que ele tinha para a vida do ser humano, abençoar em todos os aspectos, no aspecto da alimentação, no aspecto físico, no aspecto da geografia. Então, Adão e Eva eles viviam realmente em um paraíso, em uma bênção do Senhor. E olha que interessante, até a própria palavra chamada Éden, né, a etimologia dela significa delícia. E justamente essa era a vida dos nossos pais. Eles viviam em uma delícia de um ambiente. E eles poderiam desfrutar das mais elevadas bênçãos que o Senhor tinha para ele. Só que é verdade também que essa outra palavra, infelizmente, hoje faz parte do nosso dia a dia, a maldição. Quantas pessoas hoje vivem amaldiçoadas? Você gostaria de saber como escolher uma ou outra? Pois bem, então vamos juntos estudar e analisar esse tema. Comprovando um pouquinho daquilo que eu falei para você do ideal divino, abra sua Bíblia agora, nós vamos abrir ela lá no livro de Jeremias. Jeremias capítulo 29, nós vamos ler o versículo 11. Tá? Eu leio na minha e você pode acompanhar aí. A Bíblia diz o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de lhe causar dano, planos de dar-lhe esperança e um futuro. Olha como Deus é maravilhoso. Ele declara na palavra dele que os dois caminhos estão à nossa escolha, mas o que ele tem para nós preparado, o plano, o ideal que ele tem para mim e para você, é plano para que nós possamos prosperar. Prosperar no sentido da nossa família, da nossa saúde, do nosso trabalho. Deus ele deseja para mim e para você sempre o melhor. Esse é o coração dele, por isso que Deus ele é amor, porque ele nos ama sobre todas as coisas. E nós devemos responder a ele da mesma maneira. Mas analisando esse termo sobre bênção, o que será que é bênção? Será que a bênção é aquilo que o mundo tem pregado? Dinheiro, status, posição social, muitos seguidores nas redes sociais. Será que isso é de fato uma vida de bênção? Primeira coisa que nós podemos analisar na Bíblia é que a bênção ela é algo que vem de cima. Ou seja, aquela pessoa que é abençoada, normalmente ela se encontra em uma posição inferior do que aquela pessoa que abençoa. Mas você há de convir comigo que nos dias em que nós vivemos, a maioria das pessoas estão escolhendo, parece que elas escolhem quais bênçãos ela quer para a sua vida. E aí ela começa até a determinar e fala: Senhor, eu determino isso, eu determino aquilo. Mas não é bem assim. A bênção é algo que é dada a nós. Eu me lembro que desde a minha infância eu tenho um costume, que até hoje eu faço dele uma prática na minha vida, é que quando eu encontro sempre os meus pais ou minha avó, eu tenho um costume de pedir bênção a eles. E você sabia que essa bênção ela é real? Ah, amigos, tem coisas que o dia a dia faz com que a gente perca o sentido, e são poucos os filhos que talvez tenham o costume hoje de pedir bênção aos seus pais, aos mais velhos, mas isso daí é certo. A gente tem um mandamento na Bíblia que diz: honrar o teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que teu Deus te dá. E é interessante nós pensarmos que as primeiras bênçãos na vida de uma criança, ela vem sim do pai, da mãe, e muitas vezes os pais e as mães, elas têm proferido palavras de maldição para os seus filhos. Amigos, a palavra tem muito poder, por isso nós devemos tomar cuidado com aquilo que nós falamos. Há críticas que o ouvido dos seus filhos nunca deveriam escutar. Até hoje é registrado em todos os locais do mundo. Aonde existe um judeu, normalmente eles são muito bem sucedidos. Um dia eu fui estudar sobre o costume dos judeus e há algo interessante que nós devemos aprender com ele. Você sabia que um judeu ele nunca abre a boca para amaldiçoar um filho? Hoje em dia é normal, em meio a uma briga, um pai ou uma mãe falar: seu vagabundo, você não presta, você não vale nada, quando você crescer você não vai ser ninguém. Pois bem, amigos, essas palavras dificilmente vão sair da boca de um pai ou de uma mãe judia. Pelo contrário, o costume que eles têm aos seus filhos é de dirigir bênçãos. Um judeu, ele não cria o filho para trabalhar no banco. Ele cria o filho para ser o dono do banco. A visão dele é diferente.
Amigos, esse também é o desejo de Deus para mim e para a sua vida. Você sabia que Deus ele planeja o melhor para você? Pena que às vezes as nossas decisões estragam e muitos planos do Senhor da nossa vida. Pois bem, a primeira lição dessa noite é nós entendermos que a bênção é Deus que nos dá. Agora nós temos que estar na posição certa para nós sermos sim abençoados por Ele. Algo interessante nós podemos analisar também em outro texto da Bíblia. Agora eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Vamos ler juntos? Diz o seguinte: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Nesse versículo nós temos uma palavra bem interessante. Se você já passeou no interior, se você já andou sobre um animal, talvez você lembrou e identificou essa palavra no texto. Essa palavra se chama estribes, ou seja, não te estribes, ou o estribo no animal. Se você já andou, teve o prazer, você sabe que é aquilo que te dá sustento, é aquilo que não permite com que você caia para um lado e nem para o outro. E quando Deus fala não te estribes no teu próprio conhecimento, Ele deixa claro, para você ser abençoado, você tem que confiar no Senhor e não naquilo que você acha ou naquilo que você pensa. Se deixe levar pela direção que Deus ele tem na sua vida, pois aí nós temos a fonte de bênção ou a fonte de maldição. Posso me lembrar de um outro relato bíblico no livro de Gênesis, em um momento que um personagem ele seria abençoado por Deus, mas ele estava com tanto medo do seu irmão Jacó fugindo do seu sogro. De repente ele se encontra em um perigo iminente. No dia seguinte ele iria se encontrar com seu irmão Esaú. E aquele medo, aquele pavor tomou conta do coração dele de uma tal maneira que de repente um ser tocou no ombro dele. Jacó imaginou tratar-se de um ladrão. E de repente Jacó agora começa a lutar, resistir. E a Bíblia fala que durante toda a noite eles estiveram lutando. Mas quando o sol estava para sair, Jacó ele entendeu que aquele ser não era um homem, mas se tratava de Deus. O próprio Jesus estava com ele. Quando Jacó percebeu isso, ele agarrou-se na perna daquele ser e disse: eu não te abandono, eu não vou te soltar até que o Senhor me abençoe. A Bíblia fala que naquele momento Deus ele toca no nervo da coxa de Jacó e então Deus o abençoa. Olha que interessante. Deus estava durante toda a noite tentando colocar Jacó em uma posição para ser abençoado, e Jacó resistia-se, pensando em sua mente que tratava-se de algo que estava ali para ameaçar a sua integridade. Sabe, amigos, hoje em dia nós podemos também passar por essa mesma realidade. Muitas vezes Deus está pronto para derramar bênçãos sem medidas na sua vida, mas às vezes nós não nos deixamos levar por aquilo que Deus nos diz. Confia no Senhor de todo o teu coração e Ele certamente tomará conta da sua vida e a sua vida passará a ser uma vida muito abençoada. É necessário também nós nos fazermos uma pergunta. Será que eu, você, nós entendemos o que realmente é uma bênção ou uma maldição? Gostaria de contar um relato para você, e esse relato é uma ilustração que eu achei muito interessante. Certa vez havia um homem que ele morava em uma fazenda e o trabalho dele era domar cavalos. Do lado da sua casa existia um vizinho e aquele vizinho ele era muito observador, para não falar fofoqueiro. De repente, um certo dia, o homem estava domando um cavalo selvagem, e aquele cavalo saiu bravo, correndo, furioso, bateu na porteira, abriu e ele fugiu novamente para a natureza. Aquele vizinho curioso chegou até esse homem e diz o seguinte: meu amigo, mas que azar você deu? O seu cavalo, que você poderia ganhar muito dinheiro com ele, depois vendendo, ele acabou fugindo? O homem sábio respondeu que o meu cavalo fugiu, isso é fato. Mas se é sorte ou azar, ou se é uma bênção ou uma maldição, só o tempo dirá. Acontece que, passado alguns dias, aquele cavalo ele se aninhou a outros cavalos selvagens que existiam na região. E de repente ele lembrou do caminho de volta para casa.
e ele pegou ali a estrada, e acompanhado dele veio todos os outros cavalos selvagens. Amigo, pasmem vocês, ele recebia comida dentro do curral e a porteira estava aberta. Aquele cavalo entrou dentro do curral, como era o costume dele, e de repente todos os outros cavalos selvagens entraram com ele. Quando o homem viu isso, correu, fechou a porteira, e agora ele não tinha mais um, mas ele tinha muitos cavalos para domar, para que assim pudesse vender e retirar o seu lucro. Acontece que aquele vizinho, mais uma vez observador, estava olhando aquela cena, chegou até o vizinho e disse o seguinte: meu amigo, olha que sorte você deu, agora você tem muitos cavalos para poder vender e ganhar dinheiro. Aquele homem experiente e sábio virou para o seu vizinho e disse o seguinte: que o cavalo fugiu e voltou trazendo outros com ele, isso é fato, mas se é sorte ou azar, se é bênção ou maldição, só o tempo dirá. E prosseguindo a história, agora aquele homem ele teve um trabalho dobrado, e ele teve que trabalhar muito para domar aqueles cavalos. O seu filho agora começou a ajudá-lo, e de repente, em cima de um cavalo selvagem, o filho tentando domesticar, aquele cavalo ele faz o movimento e o filho agora cai por chão. E quando ele cai, infelizmente, ele quebra o braço. Rapidamente surge na história novamente aquele vizinho observador. Chega para esse senhor e diz: meu vizinho, mas que azar você deu, o seu filho quebrou o braço. E aquele homem sábio responde para o seu vizinho e diz o seguinte: que o meu filho estava tentando domar o cavalo e caiu do cavalo e quebrou o braço, é fato, mas se é bênção ou maldição, se é sorte ou azar, só o tempo dirá. Acontece, amigo, que pouco tempo depois, aquele país que eles viviam entrou em guerra, e agora o líder do exército daquele país passa recrutando todos os jovens para lutar na guerra, e você sabe que na guerra dificilmente voltava. E agora aquele policial ele passa na casa do vizinho, leva os seus filhos, mas quando ele chega na casa desse senhor, ele não pôde levar o filho dele, porque o filho dele estava com o braço quebrado devido à queda do cavalo. Novamente aquele senhor chega na casa e diz novamente: meu amigo, mas que bênção você teve, o seu filho não foi para a guerra, ele poderá ficar com você. E agora aquele homem sábio mais uma vez responde, você sabe da resposta, né? Que o meu filho não foi para a guerra, é fato, mas se é bênção ou azar, se é sorte ou maldição, como muitos dizem, só o tempo dirá. Pois bem, amigos, diante dessa pequena história e ilustração que eu contei para você, uma coisa é fato: muitas coisas acontecem na nossa vida, e nós podemos classificá-las ao nosso olhar humano como sendo bênção ou maldição, como sendo sorte ou como sendo azar. Mas uma coisa eu te digo, nós não temos a capacidade, devido à nossa natureza, o nosso campo de raciocínio e visão sobre essa situação, eles são muito limitados. Vivemos hoje uma pandemia, todo o mundo está sendo afetado pelo coronavírus. Diante de uma crise, ainda assim é possível nós termos dois olhares. Quando tudo isso passar, quando estivermos no céu, salvos com Deus, nós poderemos olhar para esses eventos que hoje nós chamamos de maldição, de azar, e você pode entender que talvez eles tenham um papel fundamental ao nós voltarmos os nossos olhares para Jesus Cristo. Portanto, tudo o que acontece na nossa vida, se é bênção ou maldição, se é sorte ou azar, uma coisa eu te digo, só o tempo dirá, e Deus ele está no controle. Temos também um relato bíblico que nós poderíamos desenvolver da mesma maneira. Lá no livro de Gênesis, capítulo 37, nós temos um relato de um jovem. Você sabe que jovem é esse? Ele é muito famoso, a história dele já rodou o mundo. Muitas pessoas se encantam ao ouvir o relato da história de um jovem chamado José. E eu gostaria que você agora em casa pudesse classificar a etapa da vida de José em bênção ou maldição. Eu gostaria de te desafiar. O primeiro desafio nós vamos analisar a sua infância. José, ele era o 11º filho de Jacó. E Jacó ele já estava bem idoso quando teve José. Ele já não trabalhava no campo, portanto Jacó ele teve mais tempo para acompanhar o desenvolvimento e o crescimento de José.
Por esse motivo, você sabe, José ele se tornou o filho predileto de Jacó, mimado. E eu te pergunto, esse fato foi sorte ou azar? Bênção ou maldição? Eu sei que você pode estar pensando, pastor, foi uma bênção porque ele era mimado, ele não tinha que fazer os trabalhos duros, ele estudava em casa com seu pai. Pois bem, amigos, isso que você chama de bênção foi um atributo fundamental que levou os irmãos a ter inveja dele. E você sabe que quando os irmãos tiveram inveja, o relato bíblico nos mostra que eles pegaram José e foram capazes de jogar dentro de um poço. Ora, se ele não tivesse sido mimado, talvez o destino dele teria sido diferente. Mas e quando ele foi jogado no poço? Eu te pergunto, foi bênção ou maldição? Analisando a nossa vida, quantas vezes acontecem coisas ruins e nós levantamos os nossos olhos para o céu e até afrontamos Deus e falamos, Senhor, por que isso está acontecendo na nossa vida? Estou no fundo do poço. Será que isso é uma bênção ou uma maldição? Talvez você é categórico em falar, pastor, isso é uma maldição. Estar no fundo do poço é uma coisa muito ruim. Mas eu gostaria de lembrar você que de repente ele vê surgir uma corda na frente dele. E ele se agarra àquela corda e os irmãos tiram ele do poço. E de repente José agora ele é vendido como escravo para uma terra distante, para que durante muitos anos não pudesse mais ver o seu pai. Eu lhe pergunto, dentro do poço talvez não estaria melhor? Então, bênção ou maldição é muito relativo. Nós não temos como analisar os fatos. E agora ele foi vendido como escravo. Isso foi uma bênção ou uma maldição? Eu sei que você pode escrever aí embaixo e falar, pastor, foi uma maldição. Só que José agora, ele vai para um comércio de escravo e dentre muitos compradores, ele é comprado por um dos homens mais ricos do Egito, Potifar. E agora ele vai para a casa de Potifar. E isso daí foi uma bênção ou maldição? Se nós analisarmos, você vai pensar, né? Foi uma bênção, pastor, porque ele foi para a casa de um dos homens mais ricos que existia. Pois bem, mas foi nessa casa que existia uma mulher que quis se apoderar dele, mas através dos seus princípios, José não cedeu. E foi por conta dessa mulher que ele foi levado para a prisão. Imagine, na prisão. Sabe, amigos, eu estou contando essa história para você entender que Deus ele é dono das possibilidades. Quando a gente tenta julgar um caminho, se é certo ou errado, se é bênção ou maldição, às vezes é fato nós cometermos erro. Quando José foi para a prisão, você acha que foi uma bênção ou uma maldição? Ah, ok. Então você está me falando que foi uma maldição, né? Está na prisão. Mas, pasmem vocês, foi na prisão que José ele conheceu duas pessoas. Um que era padeiro e o outro que era copeiro. E agora José ele interpreta o sonho dos dois. E muitos anos depois, aquele copeiro já restabelecido na presença do faraó, fala de José para o faraó e a capacidade que teve José de interpretar o sonho dele. E agora José ele é convidado a ir na presença do faraó. Se José não tivesse ido para a prisão, talvez ele não passaria por esse momento de bênção. Mais uma vez eu repito a vocês, a nossa vida ela é cheia de altos e baixos. Aonde nós queremos julgar se aquilo se trata de um momento de bênção ou de maldição, mas não julgue, seja como José e você vai aprender a lição fundamental dessa história. Chegando perante o faraó, agora Deus revela para José a interpretação de um sonho e agora por conta desse milagre, porque Deus utiliza José, você conhece a história e José ele se torna o número 2 no Egito, o segundo homem mais poderoso do mundo. Eu sei que você fala que talvez ele ser jogado no poço, vendido como escravo, ir para a casa de Potifar, ir na prisão, foi uma maldição. Mas se não fosse essas etapas na vida dele, talvez ele não chegaria a ser o número 2 do Egito. Amigos, Deus ele tem um plano para a sua vida. O plano de Deus para você é que você prospere, é que você vá bem, é que você faça a diferença aonde você estiver. Mas para isso nós precisamos nos entregar a Deus. Eu falei que existe uma maneira de escolher a bênção ou a maldição no início dessa mensagem. Você gostaria de descobrir qual é essa maneira? Pois bem, primeiro, nós temos que entender
que nós não podemos julgar a bênção ou a maldição pelas circunstâncias que acontecem conosco. Isso só está ao cargo de Deus. Mas para todos os momentos da sua vida, quer seja bom ou ruim, se tornarem uma bênção, a primeira dica é: confie no Senhor. Se você confiar em Deus, você vai entender, se não aqui na terra, lá no céu e na eternidade, que todos os momentos difíceis foram essenciais para a sua e para a minha salvação. Há uma parábola que eu ouvi há muito tempo, e eu também acredito que você já escutou, que se chama Pegadas na Areia. Você já escutou essa história? Se você não escutou, eu vou narrá-la rapidamente. Uma vez existia uma pessoa que estava caminhando com Jesus e, de repente, nos momentos mais difíceis, ela olha para trás e ela vê somente uma pegada na areia. Então ela se acha no direito de reclamar com Deus e fala: Senhor, mas nos momentos bons estava ali 2 pegadas na areia, e agora nos momentos difíceis eu olho para trás e só encontro uma pegada na areia? Então Jesus vira para ela e diz o seguinte: meu filho, nos momentos bons eu estava andando ao teu lado, mas nos momentos difíceis eu estava te carregando no colo. Amigos, não reclame das situações difíceis que Deus coloca na sua vida, porque não há nenhuma dificuldade que Ele coloque a qual Ele não te dê força também para suportar. As dificuldades muitas vezes são escolas, onde nós aprendemos lições que de nenhuma outra maneira nós poderíamos aprender. Primeira dica: confie no Senhor. Segunda dica: para toda situação negativa se tornar uma bênção na sua vida, ainda que os outros julguem ser maldição, obedeça ao Senhor. Sim, a obediência, ela faz parte do processo de bênção. Imagine você, se na história de José que nós contamos, se em algum momento José fosse desobediente a Deus, ele iria estragar todo o plano que Deus tinha preparado para ele. Quando José reencontra os seus irmãos, ele pôde ter uma visão clara dos sonhos que ele teve quando era criança, onde o sol, as estrelas se prostravam diante dele, os feixes de trigo se prostravam diante dele. Aquela visão, Deus já tinha planejado a vida dele, mas a desobediência poderia sim estragar os planos de Deus na vida de José. Por isso eu digo a mesma coisa para você: seja obediente, seja fiel, confie no Senhor e permita com que os planos do Senhor se tornem realidades em sua vida. Fidelidade, nós devemos isso ao nosso Deus. Sabe, amigos, uma história que me chama muito a atenção também, uma experiência. Um homem chamado William Colgate. Você já ouviu falar nesse homem? Talvez no seu banheiro você tem muitos produtos que foi originado com o William Colgate. Sim, ele montou uma empresa chamada Colgate. E essa empresa, ela foi um sucesso durante muitos anos e ainda está sendo mundialmente famosa. Mas a origem dessa empresa, ela é muito interessante. William, ele era filho de um fazendeiro falido. O seu pai tinha hipotecado a fazenda. E de repente, um dia, William pensa o seguinte: vou pegar um ônibus e vou para a cidade. Vou trabalhar lá no que aparecer. E com o dinheiro que eu ganhar, eu vou ajudar o meu pai a pagar a hipoteca da fazenda. Quando William ele entrou no ônibus, ele encontrou um senhor ao seu lado. E de repente aquele senhor começou a perguntar: William, para onde você está indo? O William virou para aquele senhor, contou toda a sua história e de repente ele recebe um conselho. Sabe qual é o conselho? Aquele senhor vira para o William e diz o seguinte: amigo, não vá para a cidade. O que você sabe fazer? E o William falou: quase nada. A única coisa que eu aprendi com a minha mãe e com meu pai foi fazer sabão. Aquele senhor vira para o William e dá a chave do sucesso. Diz o seguinte: jovem William, volte para a sua casa. Faça o que você sabe fazer da melhor maneira possível. E faça Deus se tornar o sócio do seu projeto. O William ainda pediu algumas explicações. Aquele senhor passou para ele sobre a sociedade, sobre a fidelidade. E de repente agora o William ele aceitou o desafio. Ele pegou o mesmo ônibus no momento que tinha a rota para voltar para casa, voltou para casa. Chegou em casa, conversou com sua família e falou: olha, nós vamos fazer sabão para poder vender. E agora nós vamos ter um novo sócio na nossa empresa, que se chama Deus.
Sabe, amigos, o William, ele se entregou de corpo e alma para Deus, ele fez uma oração, ele dedicou a sua empresa e, mais do que tudo, ele foi fiel a Deus. O momento que eles passavam era muito difícil, muitas dívidas eles tinham, mas eles decidiram fazer aquilo que Deus ensinou para ele, da melhor maneira. O William passou então a fazer sabão e agora ele vendia o sabão. Quando ele recebia o dinheiro do sabão, ele tirava aquilo que pertencia a Deus, segundo Deus havia o orientado, e Deus começou a abençoá-lo. O William teve uma ideia. Ele foi um dos primeiros a fazer um sabão com um odor agradável, um sabão cheiroso. E agora nos Estados Unidos, por muitos anos, a empresa de William Colgate foi uma das maiores vendedoras de sabão. E depois disso ele passou a investir em outros produtos e hoje você entende o sucesso dessa empresa chamada Colgate. Está na fidelidade de uma pessoa que começou de uma maneira simples, mas entregando o seu caminho nas mãos do Senhor. Amigos, eu não vim aqui somente falar com vocês sobre questões e bênçãos financeiras, que nós sabemos que nada se resume à questão financeira, mas a bênção ela vai muito mais além. A bênção é você ter alegria em meio à dificuldade. A bênção verdadeira é nesse momento de crise, pandemia, você ter uma confiança tão íntima com Deus que nada poderá te abalar. A bênção verdadeira não é a circunstância, se você tem ou se você não tem. Alimento, dinheiro, carro, casa, mas a bênção verdadeira é aquilo que vem de dentro. Pasmem vocês, há muito mais felicidade em casas de tábuas, com gretas em suas paredes, do que em mansões onde famílias não conversam entre si. Deus ele tem uma bênção preparada, mas a bênção do Senhor é conforme Ele deseja para você. Não são os planos que você tem a seu respeito. A questão da bênção está relacionada aos planos de Deus que Ele tem para você. Sabe, amigos, eu gostaria de ler um versículo agora contigo e ele está registrado no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. E esse versículo, para nós finalizarmos, ele vem falando como que você realmente pode transformar a maldição em bênção e como que você pode alcançar a felicidade em meio à crise, ao momento em que nós vivemos. Você gostaria de ouvir? Abra sua Bíblia, marque esse versículo. Diz o seguinte: bem-aventurado aquele que lê, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Olha que interessante. Deus fala que você é bem-aventurado quando você lê, ouve e guarda. O segredo para nós transformarmos ou para nós escolhermos a bênção em vez da maldição, e não está baseado no que os homens pensam, não está baseado no que os homens falam, mas está baseado no que a palavra do Senhor diz. Se você quiser transformar a tua vida, se você está sofrendo muito, se você está entrando em desespero, eu te dou um conselho. Busque a palavra do Senhor, estude-a e será sábio, coloque em prática e será salvo. Amigos, Deus ele tem uma promessa de bênção registrado na sua vida, mas nós precisamos, primeiro, acreditar, segundo, ser fiéis, e tudo isso só pode acontecer se nós estivermos em contato com a palavra do Senhor. Não gostaria você de nessa noite escolher se aproximar mais de Deus? Estudando sobre bênção e maldição, eu lhe pergunto, não gostaria você de permitir com que Deus fizesse parte das suas escolhas de hoje em diante? Não importa as circunstâncias, assim como José, não importa se você está no fundo do poço ou se você está sendo vendido como escravo, mas eu te dou uma dica: seja fiel a Deus e o mais Ele fará por você. Nós temos que escolher. Todos nós que vivemos nesse mundo, nós vamos ter que escolher entre o certo e o errado, entre salvação ou perdição. Nós vamos ter que escolher entre a voz do Senhor e a voz do inimigo de Deus, que você sabe quem é, e muitas vezes ele tem usado muitas outras artimanhas para poder te amedrontar. Não quer você escutar a voz de Deus? Não quer você se entregar realmente de corpo e alma ao que Deus te pede, conhecer a vontade dele? Sabe, amigos, é comum nós vivermos com medo e em pânico diante do que está à nossa frente. Só que nós agravamos isso quando nós não buscamos a verdade na palavra de Deus. Sabe, nós temos um versículo na Bíblia que diz: há caminho que para o homem parece ser bom, mas o final, o cabo dele é caminho de morte, e nós precisamos entregar a nossa vida ao Senhor.
Eu gostaria de terminar essa mensagem lendo o último versículo sobre bênção para você. Essa bênção é uma bênção sacerdotal. Ela é descrita no livro de Números, capítulo 6. E ela diz o seguinte: que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Deus, Ele tem uma bênção preparada para você. Mas para isso se concretizar na sua vida, você deve permitir com que Ele te abençoe. Lembra, a bênção vem de cima. Você tem que estar na posição certa. Não seja egoísta ou presunçoso. Confie somente no Senhor, que essa dificuldade na sua vida será resolvida e você terá a resposta. Se não nessa vida, na eternidade, Ele vai te mostrar que em todos os momentos difíceis que você chamou de maldição, Ele teve te guiando e te conduzindo e te ensinando para que você pudesse alcançar a salvação. Que Deus te abençoe e te guarde e te proteja. Nesse momento eu gostaria de te convidar para juntos encerrarmos, fazendo uma oração ao nosso bom Deus. Vamos orar? Querido amado Deus, quero te agradecer, Senhor, porque nessa noite nós estudamos um pouquinho sobre bênção e maldição. E vimos que o plano que o Senhor tem para a nossa vida são planos de bênção. O Senhor deseja com que nós possamos prosperar em todos os aspectos da nossa vida. Mas às vezes, Senhor, nós corremos atrás de coisas que não têm valor. Ou às vezes nós chamamos os momentos difíceis, onde o Senhor faz desses momentos uma escola para nós de maldição, e reclamamos, mas nós não queremos mais reclamar. De hoje em diante nós queremos confiar no Senhor, queremos entregar as nossas vidas em Tuas mãos, queremos fazer da Tua palavra a nossa fonte de conhecimento e direção nesse mundo. Queremos sim, ó Deus, estudar cada dia mais a Tua palavra. Permita com que nós possamos alcançar sabedoria, não através de homem, mas através da Tua palavra, que é as Sagradas Escrituras. Essas bênçãos eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém.